Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast tem um objetivo muito especial, que é trazer informação de qualidade para as mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos e também para aquelas que desejam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, chamado Junho Violeta, Envelhecimento Fora da Violência, nós vamos falar sobre envelhecimento saudável, vamos falar sobre conscientização da violência contra a pessoa idosa. E para isso a gente tinha que trazer uma convidada muito especial, que é do jeitinho que a gente gosta. Vocês já sabem, né? Ela aborda esse tema com profundidade e leveza. Gabriela Moura, psicóloga clínica, secretária executiva de Cidadania e Cultura de Paz da cidade do Recife, especialista em gerontologia e neuroeducação. Gabriela também é criadora do projeto 30+30 e idealizadora do projeto Humanidade, atuando com atenção especial à saúde mental, envelhecimento ativo e construção de uma cultura de paz na sociedade. Seja muito bem-vinda, Gabriela Moura. Prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com você. E fazia tempo que a gente não se via, né? Sim, é muito tempo. Não consigo nem lembrar, né? Alguns aninhos atrás, mas como a vida é, né? E nos reencontrou. Cheios de encontros e reencontros. Gente, Gabriela Moura, na verdade, nós nos conhecemos quando eu fui delegada da pessoa idosa. A gente fez parte do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Conheci porque ela tem trabalhos belíssimos que hoje vocês vão conhecer também. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero saber quem é Gabriela Moura? Eu sou uma mulher muito feliz e sou casada, tenho 2 filhas, Maria Júlia e Maria Zélia. Sou psicóloga, né, tenho 37 anos e venho aí numa atuação na área de psicologia. Em determinado momento me deparei com as velhices, né? Me apaixonei pela temática, comecei a me aprofundar, estudar, né? Fiz a especialização em gerontologia e aí foi quando eu comecei a desenvolver alguns projetos na área de envelhecimento, a falar sobre essa temática de envelhecimento. É muito raro você ver uma pessoa jovem falando de envelhecimento. Isso, eu falei até isso para você, né? Você tá de parabéns, porque na verdade você começou a se interessar pela temática aos 30, não foi, Gabi? Isso foi. Ou seja, quando muitos nem estão pensando em envelhecimento, você já estava preocupada em envelhecer com qualidade e principalmente em trazer essa temática à tona para a sociedade. Exatamente. Como uma pauta relevante, né? Então, como foi essa transição? Quando a gente se conheceu no Conselho da Pessoa Idosa, foi quando eu comecei minha trajetória no setor público a trabalhar com as pessoas idosas. E foi aí que eu me apaixonei e comecei a me aprofundar. Tu estava no governo do estado? No governo do estado. E aí também pude desenvolver um projeto chamado Humanidade. Isso, a gente vai falar sobre humanidade mais na frente. Pronto. Não dá spoiler agora, não. Certo. Então foi quando eu comecei a olhar para essa fase da vida de uma forma diferente. Eu sempre fui muito sensível, né, às pessoas idosas por uma questão de afeto. Então eu era muito apegada à minha avó, né? Então meus avós. Então isso sempre me chamou a atenção. E quando eu comecei a trabalhar para essa faixa etária, foi quando eu percebi que na verdade a gente não pode olhar para o envelhecimento só para as pessoas idosas, que é importante, mas a gente também precisa se preparar para o envelhecimento e fazer com que as pessoas pensem sobre o processo de envelhecimento, porque envelhecer é um processo. Então, na verdade, você não caiu de paraquedas nessa pauta, porque você tinha grandes referências de pessoas idosas na sua vida, foi isso? Isso. Então, através dessas referências e convivendo com pessoas idosas no trabalho, foi quando eu percebi, não, a gente precisa desenhar políticas públicas, mas para além disso, a gente precisa levar para a sociedade essa temática. E como é que eu faço isso? Me colocando, né? A gente precisa se colocar no centro da discussão. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não sou idosa? Pois é. Né? Então, uma colega que já não está mais entre nós, Dona Edusa,
ela dizia, olha, só tem duas opções. Ou você é idoso, ou você é pré-idoso. Então, eu me considero uma pré-idosa. Lá com 30 anos, você já estava se considerando pré-idosa? Já estou, né? Então, assim, e a gente precisa perceber isso, porque a vida a gente nasce e a gente vai envelhecendo. Os anos vão passando, todo ano. Então, essa coisa de, quantos anos você tem? Vamos deixar isso para lá. Não, vamos. Parece até que rola uma vergonhazinha de dizer da idade. Porque a gente tem que sentir orgulho da nossa vida, né? De ter mais um ano de vida. Isso é uma dádiva. É uma conquista, né? É uma conquista. Envelhecer é uma conquista. Principalmente na nossa sociedade, né? Que é tão preconceituosa. Sim, eu costumo dizer que só tem um jeito de você não envelhecer, né? Se você morrer primeiro. Isso. Na verdade, nós começamos a envelhecer desde muito cedo. Mas falar mesmo de envelhecimento, já pensando ali nos 60, numa aposentadoria, a gente começa a falar mais pra frente. Só tem um jeito da gente não chegar aos 60, não é, Gabi? É se a gente morrer antes disso. Então, chegar aos 60, é como você disse, é um privilégio, é uma conquista e a gente precisa olhar para isso também, sem romantizar também, com os pezinhos no chão, né? Como você fala. Exatamente, a gente não pode romantizar, né? Como toda fase da vida, tem um lado bom, mas tem os desafios. E envelhecer traz desafios diversos, né? Então, a primeira coisa que a gente sente é no corpo. O corpo envelhece. Envelhece mesmo, a gente fica de cabelo branco, os órgãos envelhecem, a pele enruga. A gente começa a caminhar diferente, a gente começa a ficar mais curvado. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, primeiro a gente precisa aceitar esse processo. A libido também, naturalmente, vai sofrer um reflexo da ação do tempo. As perdas vão chegar, né? Seja entes queridos. Seja a perda de ente querido, seja a perda de sonhos que a gente tinha quando jovem e almejava quando chegasse na velhice a já ter conquistado isso e aquilo, e quando percebe, não fiz, não tenho, e eu preciso dar novos significados a isso, eu preciso ressignificar, olhar para aquele meu desejo que eu tinha e dizer, eu cheguei aqui e não fiz, e o que é que eu posso fazer agora? Gosto dessa palavra, ressignificar, que você usou. Foi nessa época que você estava no governo do estado, que você começou a desenvolver esse projeto Humanidade, que você pensou um pouco mais sobre ressignificar tudo isso? Fala um pouco mais sobre esse projeto. Inclusive esse nome Humanidade, né? Eu pensando em casa, mas como é que eu vou dar um nome a um projeto, né? E pensando, eu disse, já sei, Humanidade. E o I do idade é maiúsculo para fazer referência. Humanizar a idade. Humanizar a idade, e aí pensando nesse projeto específico, que era levar humanização para as instituições de longa permanência, que a gente antes chamava de asilo, Sim. Abrigo, hoje a gente chama de LPI. Muito importante dizer isso para todo mundo, né? Antigamente se chamava asilo, não se chama mais assim, são instituições de longa permanência. Isso, para pessoas idosas. Então, foi com esse olhar que a gente rodou o estado de Pernambuco, levando auxílio a essas instituições filantrópicas. Sim. Que precisavam de ajuda para regulamentação, né, para a parte toda de organização mesmo, de entidade, que precisava de captação de recurso e de levar dignidade para essas pessoas idosas. E aí foi quando eu pensei, humanidade, porque era humanizar esses espaços. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2014. Nossa, já tem 11 anos que tu começou a transitar por essa pauta. 2014, e aí depois eu fui, me deparei com outros projetos na vida profissional, sempre muito na área social, mas nunca deixei de acompanhar a humanidade e estava inserida no Conselho da Pessoa Idosa, que é o órgão que fiscaliza a política, que fomenta a política, que pensa a política da pessoa idosa. Sim. Na época no estado de Pernambuco. Né? Então, inclusive, cheguei a ser vice-presidente do conselho também, com muita honra, então a gente pôde fazer um trabalho bem legal.
Você deixou sua semente por lá também. Deixei a semente por lá também. E aí, em 2023, eu tive a oportunidade de ir para a Prefeitura do Recife. Sim, hoje você exerce uma função junto à secretaria, qual o nome mesmo da secretaria? Cidadania e Cultura de Paz. Cultura de Paz, que gerencia o sistema Compaz. Exatamente, a Rede Compaz, que são os centros comunitários da paz. Perfeito. E aí, no Compaz, é claro, eu me deparei com vários idosos, né? Várias pessoas idosas, porque é um equipamento para todos. Intergeracional, tá, minha gente? Eu tive o prazer de conhecer a estrutura Compaz, visitei pessoalmente 3 das estruturas, um complexo belíssimo, como você bem disse, intergeracional. Vocês recebem crianças, adolescentes, pessoas idosas, mulheres vítimas de violência, e eu soube que até mulheres gestantes, é isso mesmo? Isso, para todas as idades. Então, a gente tem vários serviços da prefeitura dentro do Compaz. Então, para a gestante é o programa Mãe Coruja, que acompanha toda a gestação. Então, a porta de entrada do programa do Mãe Coruja é a gestante. Então, a gente diz que quando as pessoas perguntam, mas qual é a idade que o Compaz recebe? Não, e a gente diz, olha, é da gestante à pessoa idosa. Então, é para todo mundo, é para o cidadão recifense. Então é um espaço de inclusão. De inclusão. De convivência social intergeracional. Isso, de cidadania, de oportunidade. E aí, no Compaz, a gente também faz um trabalho direcionado para as pessoas idosas. Que tipo de trabalho vocês fazem? De esporte, a parte de saúde mental, a parte de tecnologia. Então, a gente tem vários caminhos. Então, a gente tem, por exemplo, hidroginástica, a gente tem funcional 60+. A gente tem uma psicóloga que faz trabalhos em grupo para trabalhar a temática da pessoa idosa. Tem grupos específicos de mulheres idosas para falar da temática da sexualidade também. Que interessante. Né? E aí a gente tem a inclusão digital, que é um ponto muito importante. E desafiador. Desafiador. E que a gente, olhando pelo lado da violência, a gente vê muita questão do golpe. Sim, muita fraude pela internet. Muita fraude. Então, a gente também tem esse olhar. E aí, com isso, a gente pensa nesse mês de junho, não é? Que é 15 de junho, é o dia da conscientização contra a violência à pessoa idosa. A gente vai ter uma semana inteira de atividades em todos os Compaz. Hoje no Recife são 6. Perfeito. Quais os bairros? A gente tem no Ibura, no Pina, no Alto Santa Terezinha, no Cordeiro, na Caxangá e no Coque. Distribuído aí então, a cidade do Recife está bem abastecida de sistema Compaz. Tá, sim. Muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer, sou fã da estrutura Compaz. Acho que vocês estão de parabéns pelo que estão fazendo lá. Quando eu fui delegada da pessoa idosa, senti uma coisa que eu sentia no trato com a pessoa idosa. Algumas questões saltavam aos olhos, né? A questão do isolamento. Muitos idosos que iam registrar a ocorrência chegavam e deixavam claro que viviam de maneira isolada, não só por parte de seus familiares, mas até do ponto de vista social. Pessoas que já não tinham amigos e diziam que seus amigos já tinham partido e que não sabiam mais o que estavam fazendo aqui. Um espaço de convivência intergeracional é tão bacana para esse público idoso, mas também para o público adolescente, a criança que cresce rompendo ali com os preconceitos do etarismo, né? Exatamente, porque quanto mais você convive com aquilo que você não conhece, você deixa de ter o preconceito daquilo. Isso. Então, quanto mais a criança, o jovem, conviver com a pessoa idosa, menos preconceito vai haver, porque ele vai ter empatia, né, com o outro, vai se colocar no lugar do outro. Como é importante conviver com as diferenças, né? Muito importante. Vamos agora falar com a psicóloga. Do ponto de vista da psicologia, você que, além de secretária, você atende pessoas, né? Pessoas idosas, mulheres. A gente tem esse olhar para com as mulheres, né? Toda mulher vai sim se tornar uma mulher idosa. O que você mais vê de violência contra mulheres idosas? O que é mais constante na fala das mulheres idosas em termos de queixa sobre violência? Tem a questão da negligência e do abandono, que é muito forte, e a gente às vezes pensa que não, mas é uma violência, né? E aí o abandono, ele faz com que eu pense, essa pessoa não me dá o menor valor, né? Por tudo que eu fiz, que eu contribuí, hoje estou aqui, né? Então isso, para a fase da vida da velhice,
é muito dolorido, porque a velhice traz consigo todos os desafios, e aí o abandono vindo junto é muito mais difícil, porque ela pensa e remete toda uma vida, né, que foi doada, que foi dada por amor, por querer, mas que a gente espera, e espera mesmo que nossos jovens cuidem como a gente cuidou, porque o afeto é isso, é o olhar para o outro, é o cuidar do outro. Então, essa questão da negligência, do abandono, é muito difícil. E é uma constante, você percebe isso na fala? É uma constante, é a não valorização. Então, quando a gente fica mais velho, o que a gente fala não é valorizado. Não tem mais valor. O jovem que já, mas não é assim. Não, mas você não sabe. Ultrapassado. Você não entende. Quem disse que a pessoa não entende? Pelo contrário. Tem mais experiência de vida, né? Inclusive, quando a gente olha no mercado de trabalho hoje, que a gente vê que as pessoas idosas não estão sendo valorizadas. Aproveitadas, porque quem faz 60 anos é uma pessoa idosa. Tem que se assumir como pessoa idosa. E isso eu digo para vocês que têm 60 a mais. Né? Não abram mão disso. Não tem que ter vergonha, porque com ele também vem os direitos. Né? E aí tem alguns direitos que a gente tem que usufruir. E tem toda uma experiência, né? E aí vem a experiência. Isso é imensurável. É imensurável. E hoje já tem pesquisa que mostra que grandes empresas agora estão contratando pessoas idosas para serem lideranças com equipes jovens, porque estava se percebendo que a juventude estava num nível de ansiedade e não estava conseguindo resolver os conflitos. Sim, conflitos de convivência. De convivência. E que aí vem essa pessoa idosa que já não tem mais esse nível de ansiedade, que isso naturalmente, com as fases da vida, vai passando, vem outras questões emocionais, mas aprende a administrar e consegue administrar bem esses conflitos internos. E equalizar conflitos, né? Então a gente precisa começar a reconhecer. Se a gente for pensar grandes nomes que estão aí à frente de empresas, de países, né, que estão à frente, são pessoas idosas, que ganham prêmios, né, são pessoas idosas. E aí, por que a gente não reconhece isso? A gente só olha pelo lado negativo. Sim, os grandes líderes mundiais, exatamente, grandes presidentes são pessoas idosas, pessoas com uma vasta experiência na área de gestão, uma vasta experiência de vida, né, no que diz respeito à resolução de conflitos, como você bem disse. Eu acho que a experiência vai trazer um pouco de sabedoria, discernimento, né? Um olhar diferente para solucionar coisas que muitas vezes a ansiedade, a pressa, a automação do dia a dia não nos permite enxergar. Exatamente. Então, eu acho que o grande segredo disso tudo é que a gente precisa entender que a velhice, ela vem, ela chega. O processo de envelhecimento, ele é contínuo. Então, eu começo a envelhecer ainda jovem. Eu, às vezes, não percebo, mas eu já estou no processo de envelhecimento. As nossas células já vão morrendo todos os dias, né? E eu vou chegar lá. E a aceitação, ela precisa ser o primeiro ponto. Agora, eu posso viver minha velhice diferente da sua, e tudo bem, né? Mas a gente precisa aceitar que as marcas vão vir. A estética está aí, não tem problema de botar botox, pintar cabelo. Inclusive, eu estou com o meu para pintar. E é engraçado como as pessoas já reparam. É impressionante que as pessoas me param para dizer: tá deixando o cabelo branco, não vai pintar não. Digo, vou. Por causa dos projetos. Em algum momento da vida eu vou pintar. Talvez amanhã, semana que vem, quando eu tiver tempo. Quando eu quiser também. Mas isso não me incomoda. Então, se não me incomoda, né, mas incomoda o outro. Né? E não deveria incomodar. Não deveria incomodar. Então, a gente precisa naturalizar esse processo. Sim, a gente tem que desmistificar muitas coisas. Exatamente. Quando a gente pensa em envelhecimento feminino, quais os maiores desafios que você enxerga? O que as mulheres mais trazem como queixa? Tem essa questão da estética, que a mulher é muito cobrada, né? Então, é engraçado quando o homem ele vai envelhecendo, vai ficando charmoso, né? As pessoas vão dizendo... cabelo grisalho é charmoso. Grisalho, não sei o quê, aquela marca. Não, a mulher não. Mas isso é uma questão cultural. Né? Não é que a gente tem que achar que é assim. Não é, isso foi ensinado. E o que é ensinado
a gente pode ensinar. Pode ser desconstruído. Pode ser desconstruído e pode ser ensinado de uma outra forma. Né? Isso a gente precisa fazer agora com a infância, com os jovens, de mostrar. E as mulheres também precisam se colocar nesse espaço, de saber escolher como é que eu quero envelhecer, né? E fazer essas escolhas. Mas a sociedade traz um peso muito grande para as mulheres. Sim, Uma cobrança né? muito grande do corpo também. Então, não, aí tá pelancudo aqui, não pode botar um biquíni, não pode. Por que não pode? Por que não pode? Pode sim, né? E por que é feio? Não é feio. E aí, veja, a questão de estética é subjetiva. O que é belo para mim pode não ser para você. O mais importante é a gente estar bem com a gente. Bem com a gente e naturalizar. Ok. Esse projeto, você tem um projeto lindo, que é o 30 mais 30, que eu já conheço. Quero que você fale um pouco sobre esse projeto. Essa ação ajuda as mulheres nesse sentido também? Então, o 30 mais 30 eu pensei quando eu estava com 30 anos, porque eu ainda tenho 30 anos, mais 7. Eu tenho 37, estou na casa dos 30 ainda. Mas quando eu pensei eu tinha 30 anos, foi justamente nesse processo, com esse incômodo muito grande de como é que eu trazia para a minha faixa etária a temática do envelhecimento. Porque ninguém falava. Ninguém se interessava. Ninguém se interessava. E é engraçado, porque o que minhas amigas, elas veem na internet voltada para o envelhecimento, porque agora você começa a ver mais coisas, né? Uhum. E você vê que os atores famosos, eles estão envelhecendo, as mulheres estão envelhecendo, né? Estão chegando na casa dos 50, 60. Os nossos ídolos, né? Nossa, então, eles estão trazendo para a pauta a questão do envelhecimento, do respeito, né? Então, o que minhas amigas, elas mandam logo para mim como referência, né? E eu acho isso muito legal, mas que elas, inclusive, começaram a olhar para isso. Né? Por exemplo, a questão do corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Não só por estética. Tem a questão da saúde e a gente quer estar com as taxas boas. Sim. Mas eu não penso que se eu fizer musculação hoje, com 37, qual é o motivo disso? E eu falava muito que era assim, poxa, eu quero ser uma avó que senta no chão com os meus netos. Sim, uma avó gostosa. Eu quero ser uma avó autônoma, perna por aí, que vá viajar, que não tenha medo de cair. Sim. Né? Então, quem é que pensa nisso? Com 30, realmente, a gente não pensa. Mas a gente precisa pensar, porque é um processo. Mas você está certa, Gabi. Eu digo a você, sabe quando eu parei para pensar no envelhecimento, quando a vida me lançou dentro da delegacia da pessoa idosa. Foi quando eu parei para me pensar como uma mulher idosa no futuro, para olhar um pouco mais sobre as questões relativas à minha mãe, às minhas tias, né? E pensando também nas avós. Minha avó já tinha partido também, em tudo que ela enfrentou de dificuldade. Minha avó era uma mulher rural, né? Uma mulher da área rural, e os desafios foram muito grandes. Então foi nessa hora, atendendo mulheres todos os dias, eu costumo dizer, para mim foi um divisor de águas ter estado naquela delegacia, foi um privilégio ouvir as mulheres idosas e os desafios da mulher idosa na terceira idade, foi um privilégio para mim, porque eu já tinha passado alguns anos na delegacia da mulher, passei também um pequeno tempo na delegacia da criança e do adolescente, então pude enxergar a mulher nesse recorte e aí fechar com a delegacia da pessoa idosa, né? Todo o ciclo de vida, pelo qual uma mulher passa, a criança, a adolescência, a mulher adulta e a pessoa idosa. Mas foi quando, sim, eu parei para pensar nas questões relativas ao envelhecimento. Então, você com 30, parar para pensar nisso, mulher, você está de parabéns. E assim, isso tem que ser constante, né? A vida, ela é muito corrida e a gente tende a esquecer. Então, a gente precisa olhar cada um para o seu processo de envelhecimento, né? E com isso também olhar para o outro. Então, todo mundo hoje convive com a pessoa idosa. Sim. Todo mundo convive com uma pessoa idosa. Querendo ou não. Querendo ou não. Pode até fingir que ele não existe, o idoso ali do lado. Pode fingir que não existe, mas tem. Tem alguém na família, tem algum colega, né? Então, esse processo é importante de a gente trazendo para a conscientização. Tudo isso. Então, é na verdade um projeto de debate mesmo, para trazer para a sociedade, juntar a juventude com a velhice, né? Então, como é que a gente pensa nessa temática junto?
Então, 30 mais 30 tem feito isso. 30 mais 30 tem E feito esse é um isso. projeto seu, é pessoal, projeto não é meu. institucional. Não, é um projeto meu, pessoal, então eu sempre venho trazendo, né, temáticas sobre isso e refletindo e fazendo, tentando fazer com que as pessoas pensem sobre isso E também. tem conseguido, você tem dado uma contribuição muito positiva, então não para. Não para com 30 mais 30. Sobre autonomia, dá dicas para gente, para essas mulheres que estão na faixa dos 30 a 40, 40 a 50, né, 50 a 60. Dicas de autonomia e de autocuidado. Tem essa questão que a gente precisa cuidar do corpo para preparar, porque com a velhice, né, com o tempo, a gente vai perdendo musculatura. E isso acontece, então a gente precisa preparar nosso músculo para envelhecer e continuar na velhice também, né? Então, mais ou menos nessa faixa etária de 40, 50, 60, a mulher normalmente ainda tem ali sua autonomia e independência preservada. Mas quando a gente começa a chegar na casa dos 70, né? Claro que se eu cuidei da minha velhice, eu chego nos 60 ainda bem. Mas aí quando eu começo a chegar na casa dos 70, o corpo ele vai sentindo mesmo, porque envelhece, por mais que eu cuide, e aí a independência às vezes vai ficando, porque o corpo ele vai sentindo, mas a autonomia é uma coisa que a gente precisa preservar até nosso último dia de vida. Perfeito. Então, qualquer pessoa, ela precisa primeiro respeitar o outro, então isso passa para a família com o idoso, para o cuidador. Então, muitas vezes a gente acha, não, mas é um idoso acamado. Vai escolher. Pergunta para ela, para ele, qual é a roupa que ela quer vestir hoje, O que quer forma comer, ela gosta de pentear o cabelo, o que quer comer, como é que se cuida, e a gente não tem esse cuidado, né? A gente esquece que aquela pessoa é uma pessoa ali que tem um nome, que tem uma história de vida e que precisa ser respeitada. e começa a fazer escolhas por ele. Começa a fazer. E muitas vezes a gente deixa com que os outros escolham por a gente, por uma questão de, vamos dizer assim, eu não quero incomodar meu filho ou minha filha, deixa pra lá. Deixa eles Deixa eles escolhem, deixa, não vou fazer. E isso vai diminuindo cada vez mais a pessoa idosa. Então o direito de escolha é fundamental ser fundamental. exercido sempre. Sempre. E precisa ser respeitado. Então, eu acho que o que essas pessoas que estão envelhecendo, elas precisam fazer, que na verdade, eu acho que durante toda a nossa vida e que nós mulheres sentimos muito. Muitas vezes a gente é colocada de lado, Sim. a gente não é ouvida, a gente não é respeitada, e isso independe de idade, né? A mulher sente muito isso. Então a gente precisa olhar para si e saber que a gente tem nossa autonomia e que a gente tem nossa voz. E que o idoso ele tem voz e que precisa ser respeitado, independente da idade ou se está acamado ou não. Então, a autonomia é algo que precisa ser preservada sempre, sempre, né? E para isso, por exemplo, a independência, né, de eu conseguir fazer as atividades básicas do meu dia a dia, né? De fazer uma feira, de ir no mercado, de encontrar minhas amigas, Sim. que isso é um ponto muito importante, a convivência social. Então, com o tempo, a gente vai perdendo aquele... Cultivar as amigas é muito importante. Muito. Então, olha, se tiver um segredo que hoje todo mundo fala, os estudiosos, que envelhece bem, mais do que dinheiro, é amigo. É você ter com quem você conte. Sim, com quem Porque conversa. muitas vezes os filhos estão no mundo. Então você não consegue contar Tá seguindo com com a suas sua vidas, família. né? E você conta muitas vezes com aquele seu amigo, com o vizinho. Que vira quase um irmão, né? Mas como é que eu construo essa relação? Se eu não sou uma pessoa legal, se eu sou chata, se eu não sou educado, vou ter amigo. Tem que construir antes. Tem que construir as relações. É claro que você pode fazer amizade com qualquer idade e deve fazer. Mas como é que eu me coloco nisso também? Então, para eu ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento legal, eu preciso ter amigos, eu preciso ter convivência. Social. Eu preciso ter convivência social. Estar em espaços de convivência, né? Como com pais e outros espaços. Exatamente. Lembrando que no Brasil a gente tem uma legislação, o Estatuto da Pessoa Idosa. No Brasil, o idoso é aquela pessoa com 60 a mais
é considerado uma pessoa idosa. Mas, na verdade, a gente está avançando mundialmente para um envelhecimento e vários outros países estão com a faixa da pessoa idosa um pouquinho mais alta que a nossa. Exatamente. Já tem país que considera a pessoa idosa com 70, 75 anos. É claro que são países já desenvolvidos, né? A gente é um país em desenvolvimento que precisa ser olhado para isso também. Sim. Mas a gente sabe que em algum momento essa discussão ela vai precisar ser feita para olhar para essa faixa etária mesmo, né? Então, assim, hoje eu tenho a honra de ter amigos idosos, né? Então, eu tenho uma amiga que tem 65 anos e eu nem reconheço ela como uma pessoa que não tem mais condições. Pelo contrário, tem coisas que eu digo, não, tu tem mais disposição do que eu, não sei o que está acontecendo comigo, mas você está... Né? Então, eu tenho uma amiga que é assim também. Eu digo que ela é minha mestra, ela tem mais, acho que tem 65, 66, mas é impressionante a energia. Eu digo a ela, mulher, pelo amor de Deus, eu tô com 45, eu me sinto muitas vezes mais velha, mais idosa, porque tô realmente no ritmo de vida bem acelerado e às vezes a gente termina sendo atropelada e alguém vai lá e passa e dá uma lição pra gente. Digamos que a gente tem agora algumas mulheres idosas assistindo e que algumas delas podem estar vivendo um processo de isolamento, por exemplo. Mulheres que fizeram algumas escolhas e se distanciaram das amigas, os entes queridos partiram, seguiram suas vidas. Deixa dica para elas o que elas podem fazer para recomeçar, para reconstruir essa rede de proteção. Como essa rede de proteção pode funcionar e ajudar uma mulher idosa? É importante que a pessoa olhe para si primeiro, né? Tente fazer aí uma autoavaliação de por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou isolada? Por que eu estou sozinha? E a partir disso, pensar como é que eu consigo sair. Porque, veja, cada um vai ter uma forma diferente de encontrar seu caminho, né? Então, esse olhar é importante e é importante de reconhecer mesmo, assim, quem sou eu? Né? Onde é que eu cheguei? E o que é que eu gosto de fazer, por exemplo? Porque muitas vezes a gente vai deixando de lado o que a gente gosta, nossos sonhos, porque a vida tomou outro rumo e acontece, né? Mas se eu ainda tenho tempo de parar, de refletir, o que é que eu posso fazer, né? Para melhorar a minha vida, para eu sair desse isolamento, porque muitas vezes a solução, ela não é financeira. É claro que o dinheiro, ele ajuda, ele traz dignidade, ele é muito importante. Sim. Mas ele sozinho não vai resolver. Então, as relações são importantes, tentar resgatar, né? Quem são as pessoas que estão ao meu redor, que eu posso me aproximar? Mas isso é uma decisão que a pessoa precisa tomar e que muitas vezes precisa vir junto de um acompanhamento psicológico, Sim, né? De uma terapia. Principalmente quando já está no estágio de adoecimento emocional. Exatamente. Nem sempre a gente sabe que hoje cuidar da saúde mental não é fácil, né? Porque muitas vezes não é acessível. Né? Mas sempre há caminhos de procurar ajuda. E também através do poder público. Muitos órgãos oferecem assistência. Do poder público, através de universidades, né? Tem profissionais que conseguem trabalhar com preços sociais, Sim. Tem os grupos terapêuticos. Então, assim, é importante a pessoa reconhecer que está nesse processo difícil e pedir ajuda, que muitas vezes é difícil. Né? As pessoas não querem pedir ajuda. Desmistificar, né? Às vezes a mulher, o homem também, teve toda uma vida de muita autonomia financeira, independência física, sem limitação no direito de vida, e de repente se vê numa nova fase da vida, às vezes com adoecimento físico, com dificuldade de locomoção e tem uma dificuldade, barreiras mentais para pedir ajuda, né? Isso. E assim, não é fácil, é muito difícil você ser limitado, por exemplo, pelo seu corpo. Ninguém está dizendo que isso é fácil, é difícil. Mas eu preciso dar um novo olhar, um novo caminho para aquilo. Saber que eu estou vivo, né? Que eu ainda posso ter, se eu tenho aí 60 anos, eu posso ainda ter 25 anos de vida. Sim. Né? Pela longevidade, a gente está vendo que as pessoas estão vivendo até os 100 anos. Cada vez mais. Mas como é que eu quero chegar até lá? Porque não sou eu que escolho, né?
o ano que eu vou morrer, que eu vou partir. Então, Sim. eu posso chegar nos 102 anos. Como é que eu vou chegar até lá? Eu posso até chegar acamada, mas eu construí relações, eu tenho uma pessoa próxima de mim. Tem uma médica que ela costuma dizer que, cuidando da mãe dela, ela dizia, sabe mala, quando a gente vai viajar, malinha pequena, que é bem gostosinha de andar assim, aquela malinha que a rodinha funciona bem, a gente vai deslizando. Era a sensação que eu tinha quando eu cuidava da minha mãe. Porque apesar de ser muito difícil para mim encontrar minha mãe naquele estágio, eu chegava junto dela, ela pedia minha mão, levava até a boca, dava um beijo e olhava para mim e dizia obrigada. Então, por mais que estar ali cuidando dela fosse difícil, a relação, a gratidão do outro, né, como é importante. Então, deixa tudo mais leve. Então, não quer dizer que é uma fase da vida fácil, mas depende de mim transformá-la numa fase mais leve. E laços podem ser reconstruídos também, Sim. né? Às vezes, se a vida não proporcionou uma convivência assim tão agradável, mas chegar num momento de dificuldade, se reconhecer como uma pessoa que teve dificuldades de encarar algumas etapas da vida e tentar reconstruir alguns laços e não permitir que aquela idade, o avançar da idade, aumente a distância. Exatamente. E de retomar sonhos, por exemplo. Ah, é tarde demais. Não é. Não é tarde demais. A Sempre mente pode da gente recomeçar. está sempre aprendendo. Nosso cérebro, ele é plástico. Então, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para começar um novo curso, uma nova atividade. Eu danço balé clássico. Ah, muito bem. Mas eu passei um tempão parada. E dançava direitinho, assim, e aí parei, engordei aquela coisa, e quando eu retomei, aí eu disse às minhas amigas do grupo, mas gente, voltei o balé, elas não acreditam não, como é que tá? Não, eu disse, o joelho tá sentido, mas... A musculatura tá eu já disse à gritando. professora, olha, não me boto pra ajoelhar, eu não tenho condições de ajoelhar, mas eu faço o que eu consigo fazer. E eu me apresentei. E aí foi crítica, viu, das minhas amigas. Não acredito não, tu vai se apresentar? Eu disse, quem mais vai sou eu. E aí eu fiz até um texto numa foto minha apresentando que é sobre mim, não é sobre o outro. Sim. Eu não ajoelhei na apresentação, porque eu tinha uma limitação, mas eu fiz outra coisa que eu poderia fazer bem melhor. Então, no envelhecimento, a gente também precisa fazer isso. Eu não vou conseguir fazer coisas que eu fazia, mas eu posso fazer novas, ou eu posso dar um novo significado àquilo. E respeitar algumas limitações. E respeitar. É possível que a gente contorne algumas limitações, outras não, mas fazer como você disse. Aproveitar para brilhar de uma outra forma, fazendo algo que você pode fazer, e não necessariamente ajoelhar. Não é? Tem uma coisa na tua fala que me chama a atenção e nessa minha experiência na Delegacia do Idoso chamou muito a questão, você até falou do abandono, porque existe o abandono que é material, né? E existe o abandono emocional. Então, às vezes, um filho acha que tá ótimo, porque, né, tá colaborando ali com o pagamento de todas as contas daquela mãe, daquele pai idoso, então não tá faltando nada, tem enfermeira ali presente, tem um cuidador que passa o final de semana, que vira a noite. E aí ele passa, às vezes, 1 mês, 2 meses, sem sequer ir lá ver o pai, ver a mãe idosa. Esse abandono emocional. O custo disso, Gabi, qual o tamanho do custo para uma pessoa idosa? Não, é muito difícil, né? Eu acho que é uma dor. Eu não senti essa dor, né? E espero não sentir, mas pensando e me colocando no lugar dessa pessoa é muito duro, né? Muito sofrido. E em alguns momentos, às vezes, talvez eu não consiga me reconstruir dessa dor. Sim. Né? Que também a gente precisa olhar para isso. Então, assim, as famílias precisam também fazer essa reflexão, né? Cada vez mais essa questão do cuidado. Quem vai ficar com o idoso? De quem é o cuidado daquela pessoa idosa? E normalmente se recai sobre um filho, né? E aí que fica com essa sobrecarga também. Sim. E isso tem chegado muito, inclusive, na justiça, na mediação de conflito,
Porque isso está gerando um grande conflito, né? Sim. Quem cuida dessa pessoa idosa? E às vezes um cuida, né? É a pessoa que fica com esse encargo do cuidado pessoalmente, com a pessoa em casa, asseio, higiene, leva para médico, alimenta. E um outro filho que de alguma forma acha que está só pagando as contas Isso, e não dá nenhuma assistência, mas acha que aquela assistência supre a assistência exatamente. emocional e a presença. Pois é. E quando não há família? Existem os amigos, mas que em muitos casos, assim, o amigo ele tá ali mais por uma questão de convivência, mas que não tem condições. Aí é quando a gente pensa nas instituições de longa permanência, que a gente também precisa desmistificar. Por quê? Porque é um ambiente digno de moradia. Então, E tem muita instituição bacana. tem instituição funcionando bacana direitinho. e às vezes o idoso ele faz, eu não quero morar com filho nenhum. Sim. Né? Tem autonomia financeira, tem independência financeira e escolhe a casa onde vai morar, o quarto do jeitinho que quer, e isso é importante também, a gente refletir sobre isso, sobre essas escolhas e desmistificar esses espaços. Como refletir sobre esse processo de envelhecimento, considerando o avanço mundial, o avanço das tecnologias, do ponto de vista da sustentabilidade? Vamos refletir sobre isso? Como você enxerga esse processo de envelhecimento, considerando essas questões? Eu tenho percebido que a sociedade ela tem começado a prestar atenção no processo de envelhecimento, inclusive o mercado, né? Ele olha já para isso e, opa, as pessoas estão envelhecendo, eu vou começar a criar produtos. Sim, já temos o nicho, né? Para essas pessoas consumirem, né? Que isso a gente precisa também estar muito atento, mas o mundo está envelhecendo. Temos países envelhecidos, o Brasil ainda não é um país envelhecido, mas ele está Mas se a gente está tornando, caminhando, né? Está Para caminhando. um país de velhos. Exatamente. Então a pirâmide ela está mudando e a gente não está se preparando para isso, né? Mas eu percebo que com algumas pessoas importantes envelhecendo, como pessoas famosas, estão trazendo mais à tona essa temática e as pessoas estão começando a reparar de que é importante levar essa temática para o debate, né? E aí, com isso, a gente consegue ir reduzindo as questões da violência, Sim, que é triste, mas vai existir sempre, não é? é verdade. A violência como um todo. Existe porque existem conflitos de convivência, né? Existe porque existe, mas que a gente precisa combater. A gente precisa falar sobre isso. E falar das dificuldades que cada um dos lados está enfrentando. Exatamente. Para tentar diminuir os conflitos. Isso através do diálogo, da empatia, que muitas vezes a gente não consegue fazer. E tem outra coisa sobre a questão do preconceito, que é infantilizar a pessoa idosa. Sim, você tinha até falado sobre isso na nossa conversa anterior. Quero que você traga uma reflexão sobre isso de infantilizar a pessoa idosa, gente, e o uso do termo mesmo, né? A gente pode chamar a mulher de mulher idosa, o homem de idoso, chamar de velho, chamar de velha. Existe também todo um mito. Não me chama de velha, como se o termo velho e velha fosse pejorativo. Uhum. Fala um pouco sobre isso, Gabi. Então, essa questão da infantilização, as pessoas tendem a olhar o idoso como coitadinho, né? Como, oh, meu Deus, fofinho, vovozinho. Oh, vem cá, vovozinho. Mas é seu avô? Não, é a vovó daqui. Não é a vovó daqui. Ela tem um nome, né? Ela precisa ser chamada pelo nome dela, né? E ela não é avó. E muitas vezes essa vovozinha, ela nunca foi avó de verdade, né? Então a gente às vezes fere até algumas questões pessoais. Então a gente precisa respeitar, não é coitadinho, né? E aí eu costumo dizer que o idoso, ele é um adulto envelhecido, não é uma criança, né? Criança já foi uma criança, né? É um idoso que precisa de respeito, que precisa de cuidado, de atenção, né? Mas não tem como a gente estar infantilizando, porque isso, inclusive, é uma violência. Sim. Né? Então, a gente precisa respeitar. E, às vezes, a gente fica na dúvida, é velha, é idoso, é idoso.
E aí a gente deve chamar pelo nome, né? Muitas vezes é perguntar à pessoa. Então, tem Se a pessoa não se sente bem sendo chamada de velha ou de velho, vamos chamar de idoso, Exato. ou simplesmente pelo nome. Pelo nome. Tem grupos de idosos que é boa idade, melhor idade. Aí já tem idosos que diz, boa idade pra quem? Melhor idade? Pra mim não é. Porque é A individual. experiência é muito pessoal. O envelhecimento é individual. Então a gente costuma dizer as velhices. Porque cada um envelhece da sua maneira, enxerga da sua maneira e isso precisa ser respeitado. Isso. Eu falava isso na época da delegacia do idoso e gosto de falar sempre. Tratar a pessoa idosa com respeito é tratar o próprio futuro com respeito. Então, a gente, quando fala de violência contra a pessoa idosa, a gente tem que pensar, um dia a gente pode estar nesse lugar. Então, no trato com os nossos pais, com os nossos avós, com as nossas tias, com o vizinho idoso, com aquela pessoa da escola, com aquela pessoa da universidade, do lugar onde a gente trabalha, as pessoas idosas precisam ser tratadas com respeito, porque um dia a gente pode estar exatamente naquele lugar e sendo tratado com o mesmo desrespeito. Então, a gente não deve fazer pelo outro o que a gente não quer que façam com a gente, não é, Gabi? Exatamente. Quero que você, para finalizar, que a gente tem que finalizar, o papo está muito bom, mas uma hora a gente precisa finalizar, deixe uma mensagem para as mulheres, esse podcast é voltado principalmente para o público feminino, para as mulheres que hoje querem envelhecer e que estão ali, nossa, a fala de Gabi me tocou de jeito, como envelhecer bem? Fala aqui para elas. É um processo individual, né? O envelhecimento, cada pessoa vai envelhecer de uma forma diferente. Mas é importante que vocês percebam o processo de vocês e busquem, pesquisem, busquem profissionais da área. Então, muitas vezes a gente, quando é que eu devo ir para um geriatra, por exemplo? A gente pode ir a partir dos 35 anos para um geriatra. Então, quando a gente tem dúvida, é importante que a gente pesquise, que a gente busque e que a gente não precisa ter medo de envelhecer. A gente precisa encarar o envelhecimento como um processo natural da vida. E como é que a gente faz para não ter medo? Desmistificar, procurar entender, conhecer, não julgar os outros também, entender que é um processo único. Então é isso. É isso aí. Deixa teu contato, Instagram, o que você quiser divulgar, fica à vontade. Tá bom. Eu tenho um Instagram que é @GabiMLSouza, que lá eu divulgo, né, minhas atividades do dia a dia. E também tem um de psicologia que eu vou passar para colocar embaixo também, que eu sempre trago para reflexão, principalmente para o olhar do envelhecimento. Perfeito. Então, quero agradecer. Obrigada também. Quero agradecer a sua presença aqui, todos os conhecimentos que você partilhou, com certeza fizeram toda a diferença na minha vida para começar, então com certeza fez a diferença na vida de muitas mulheres que nos ouvem diariamente. Muito obrigada. Prazer estar aqui, obrigada. Prazer foi todo meu. E aí, a você ouvinte, muito obrigada pela companhia. Você gostou dos conhecimentos aqui partilhados? Tudo que foi falado aqui através de Gabriela Moura, tudo que foi falado somou na sua vida? Tenho certeza que fez a diferença. Então, você já sabe. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse espaço é seu, é meu, é de todas nós. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.